Estamos amando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grato a Deus, irmãos, por mais uma vez estar aqui nessa casa de oração, adorando num culto onde nós sabemos que Jesus está presente. Não tem muito barulho, mas a presença de Deus é marcante nesse lugar. Nós estamos vendo os irmãos cantando aí com tanto entusiasmo, com alegria. Isso é importante, irmãos, quando nós nos reunimos com o objetivo, com o propósito de enaltecer e adorar o nome do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, adorando e bendizendo o santo e sublime nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um dos irmãos que vem apresentar o seu louvor, nós estamos percebendo a manifestação da presença de Deus. Eu quero ler 3 versículos das Escrituras para nós estarmos examinando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração na noite desse dia. Salmos, livro de Salmos, capítulo 19, o verso 1, o 2 e o 3. Salmo 19, verso 1, 2 e 3. A Escritura, ela diz assim, irmãos: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Meus prezados, esse salmo de Davi, um cântico que fala sobre a excelência da criação divina. É um louvor que os israelitas, na época do rei Davi, entoavam. E Davi, quando compôs este salmo, penso eu que ele fez algumas observações, e ele diz que os céus manifestam a glória de Deus. Está de conotação com o louvor que as irmãs entoaram agora, falando lá no capítulo 6 de Isaías, quando os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Davi diz que tudo que nós contemplamos nesses céus, claro que ele estava falando daquilo que se via, até porque nos dias de Davi não tinha um telescópio para observar aquilo que não se vê a olho nu. Então ele estava falando daquilo que se via a olho nu, e que tudo que existe nesse espaço entre céus e terra, que a gente consegue ver e contemplar, Davi estava dizendo que tudo isso manifesta a glória de Deus. Está mostrando o poder criativo de Deus, o poder que existe em suas mãos. E um dia, dizia Davi, faz declaração a outro dia, e uma noite a outra noite, sem ter um som, sem ter uma palavra, mas
ouvem-se as suas vozes. O tema que Deus colocara no nosso coração para compartilhar com a igreja nesta noite, aqui no Itaim Paulista, tem como tema, meus amados, a manifestação da glória de Deus. Talvez você dê muito glória, ou talvez você nem dê glória, mas o mais importante é que você compreenda o que significa isso, o que significou no passado e o que significa isso hoje, no presente, no nosso dia a dia, na nossa vida. A manifestação da glória de Deus. Quando nós falamos da palavra glória, essa palavra glória nas escrituras, meus amados, ela tem 3 significados distintos. O primeiro significado vem de uma palavra grega chamada kabuti, ou grega ou hebraica. Eu não sei bem certo se grega ou hebraica, mas a palavra é kabuti, e significa glória repartida, glória divisível, aquela glória que Deus reparte com o homem, a glória que Deus dá ao homem. Quando nós pregamos, quando nós louvamos, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, ou em nome de Cristo Jesus, e aquilo que nós fazemos alcança alguém, é a glória que Deus está repartindo. Seja um testemunho de vida, seja uma pregação, um estudo, um ensinamento, um louvor, não importa, ou uma atitude que você tomou no que diz respeito a alguém, e esse alguém foi alcançado. Quem salvou foi Jesus, porque só Jesus é quem tem o poder de salvar e fazer a obra, mas você teve uma participação, porque você também foi um instrumento utilizado por Deus. Essa glória é a glória repartida, é a glória que Deus dá ao homem. A segunda palavra que nós encontramos nas escrituras é a palavra Shekinah, que é uma das palavras mais conhecidas. Shekinah, meus amados, significa glória que se vê, glória visível, aquilo que se contempla. Shekinah também significa fogo, Shekinah também significa fumaça, e onde tem fumaça, tem fogo natural. Então a segunda palavra, Shekinah, todas as vezes que Deus se manifestara e tinha fumaça e tinha fogo, lá no Antigo Testamento, era Shekinah, era a Shekinah de Deus. E a terceira palavra, que vem da etimologia da palavra glória, é doxa. Essa palavra significa glória única e exclusiva de Deus. Essa glória, doxa, Deus não dá, não reparte, não presta, é dele. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, é dele, irmãos. Quando ele faz uma obra, no sentido no significado dessa palavra glória, não pode ter mistura. Foi Deus que fez, foi ele que realizou, foi ele que operou, é glória dele. Quem abriu o mar vermelho foi Deus. Quem parou as águas
Foi Deus que fez, é glória dele, é única e exclusiva dele. Então a palavra glória, ela tem esses três significados lá na sua raiz, no seu sentido etimológico. Mas presbítero, você vai ficar falando do significado da palavra glória? Não, meus amados, nós precisamos entender o que significa isso hoje nas nossas vidas. Tenha um pouquinho de calma, tenha um pouquinho de paciência. Quando nós falamos, meus irmãos, da palavra glória, a palavra glória está relacionada em primeira instância com o poder criativo de Deus, ou com o poder criador de Deus, aquilo que Deus criou. E quando nós vamos falar da criação, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez, nós queremos fazer uma pausa aqui para falar do criacionismo e do evolucionismo, que são duas teorias que existem por aí e as pessoas divulgam. A segunda que eu mencionei, o evolucionismo, criada por um inglês lá do século XIX chamado Charles Darwin. Ele vai dizer que tudo é produto da evolução, e muitas pessoas defendem essa teoria, chamada teoria científica atual. O que é que ele diz? Ele diz que a vida, ela começou pelas águas através de um protoplasma. O que é proto? Proto quer dizer primeiro, início, aquilo que se iniciou, e plasma, formar. Então a vida se formou primeiro, segundo Darwin, lá nas águas. Das águas, esse protoplasma possivelmente tenha virado um anfíbio, um peixe, algo dessa natureza, e foi evoluindo, até chegar no estágio que nós estamos hoje, o ser humano, o homem. Ou seja, para Darwin, para a evolução, para o evolucionismo, o homem é produto de uma evolução biológica que ocorreu há muito tempo no passado, e ainda estamos em período de evolução. Isso é ensinado nos bancos escolares, claro que não com tanta ênfase, porque geralmente professores eles mostram os dois lados da moeda. Mostra que existe a teoria evolucionista, mas ele também mostra que existe a teoria criacionista. Se ele defende ou não, isso não é o caso, mas os dois lados da moeda são mostrados. Pois bem, então, irmãos, a ciência, ela defende uma evolução. E aí, irmãos, quando a gente vai falar desse aspecto de evolução ou de ciência, ela estipula algumas leis que não podem ser contrariadas. A ciência, irmãos, quando se fala, não trabalha em cima de achismo, ou seja, eu acho, eu penso. Não, ciência trabalha em cima de experiência. Ele experimenta alguma coisa para depois chegar a uma conclusão. Como, por exemplo, a fervura da água. A água hoje se sabe que ela ferve a 100 graus. Quando a água está fervendo, ela está com 100 graus centígrados. Como que os cientistas chegaram a essa conclusão? Através da experimentação. Colocaram água para ferver no lugar onde era frio, no lugar onde era quente, num lugar no outro. Chegou-se à conclusão que a água fervia 100 graus. Então foi feito um estudo. A água lá no motor do carro, por exemplo, ferve a quantos graus? 100. Se chegar a 100, o motor vai fundir. Não tem jeito. Então ciência não trabalha em cima de achismo, trabalha em cima de experimentação. Mas aí, irmão, por que você está falando isso? Porque, irmãos, se a ciência diz que não existe causa sem efeito, nem
24 horas, desde o período que ela começou. Pois bem, esta terra que está nesses dois movimentos, ela está a uma distância do Sol, que provoca o que nós chamamos aqui de biosfera, ou esfera da vida. Ela está a 500 milhões de quilômetros de distância do Sol. A luz solar leva 8 minutos do Sol até chegar à Terra. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, como está o planeta Vênus, nós teríamos aqui 500 graus. E aí eu pergunto, quem é que sobreviveria com 500 graus de temperatura? Se a Terra tivesse a uma distância a mais, nós estaríamos mortos, ou não existiria vida por causa do frio. E os cientistas sabem disso, a ciência sabe disso. A Terra está a uma distância exata do Sol para proporcionar a biosfera, ou a esfera da vida. Os animais vivem, as plantas vivem, os peixes vivem, a água do mar ela não ferve, o ser humano está vivo porque aqui foi criada a biosfera. E aí vem a grande pergunta: quem colocou este planeta nessa distância exata? Quem fez isso? Seria obra do acaso? Se nós olharmos a Lua, eu olho lá e vejo, nem sei para que serve. A Lua tem uma finalidade muito grande, irmãos: controlar marés dos mares e oceanos. Sem a Lua, ou se ela tivesse a uma distância, ela está a 385 mil quilômetros da Terra. Apesar da ciência dizer que ela está se afastando, ela está a essa distância. E nessa distância ela exerce uma influência sobre as marés dos mares e oceanos, para que as marés dos mares e oceanos não venham a inundar a Terra. E aí vem a grande pergunta: por que a Lua não está a 800 mil quilômetros da Terra? Por que a Lua não está a 100 mil quilômetros da Terra? Por que a Lua está a 385 quilômetros e essa distância ela consegue controlar as marés dos mares e oceanos? Quem colocou isso nessa distância? Quem fez isso? Seria a obra do acaso? Seria o acaso que fez isso? E aí surgem esses pensamentos que a ciência começa a se entravar, mas aí eu preciso recorrer, mesmo sendo uma teoria, às escrituras e acreditar nela e crer nela, porque nós vimos que o salmista diz aqui: os céus manifestam a glória de Deus. Tudo isso que eu tenho falado aqui de Sol, distância da Terra, proporcionando biosfera, Lua, distância, controle de maré, de oceano, dia, noite, estações do ano, solstícios, equinócios, proporcionando a vida para o homem, é a manifestação da glória de Deus. Eu preciso recorrer às escrituras e ver que Moisés, quando escreveu lá o Gênesis, dizia: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E foi a manhã e a tarde do primeiro dia. E disse Deus: haja separação entre as águas que estão no firmamento, e apareça a porção seca, e as águas se ajuntem em um determinado lugar. E Deus chamou o ajuntamento das águas mares, e a porção seca Deus chamou terra. E disse Deus: produz a terra erva verde, que dê semente, seja
bom. E disse Deus: as aves do céu revoe as aves do céu, e corram as animarias do campo, e as bestas feras da terra, e voe as aves pelo espaço. E assim diz as Escrituras: foi. E disse Deus: haja 2 luminares no meio das expansões dos céus, um para governar o dia e outro para governar a noite. E as Escrituras diz: e assim foi. Quando eu observo a Escritura dizendo isso, quando eu observo a Escritura dizendo essas coisas, eu tenho que defender sim o criacionismo, eu tenho que acreditar no ser criador, eu tenho que saber que existe um Deus que criou os céus e terra, inclusive a mim e a você que está aqui nesta noite. Você não é produto de evolução, é produto da criação de Deus. Aleluia. Davi, o mesmo Davi, ele dizia: os teus olhos me viram ainda informe. O que é que Davi está dizendo, irmãos? Nos dias de Davi não tinha uma máquina para tirar o raio-x, não tinha, mas é como se Deus estivesse olhando lá dentro da mãe de Davi. Quando ele foi gerado dentro do ventre, quando as células, o órgão com as suas pernas entrou em choque, e quando isso aconteceu, nós sabemos que cria-se 2 camadas de célula, uma para envolver o embrião e o embrião que é formado ali, e aquele embrião começa a tomar vida. Tem uma parte das células que vai formar ossos, tem outra que vai formar o sistema distributivo do sangue, veias e artéria, tem outra que vai formar os olhos, a coloração dos dentes, o cabelo. Davi está dizendo: os teus olhos me viram ainda informe, Senhor. Antes que eu existisse, tu já estava me vendo. Eu quero te dizer, meu santo, nesta noite, Deus te conhece por dentro e por fora. Antes que haja uma palavra na tua boca, Ele sabe, e não tem como fugir de Deus. Eu quero convidar essa igreja a glorificar e exaltar o nome daquele que fez os céus e a terra, inclusive a minha e a tua vida. Louvado seja Deus. Como é que eu posso dizer que sou produto da evolução? De maneira nenhuma. Eu sou propriedade criativa de Deus. Você é criatura de Deus. Você hoje não é simplesmente criatura, é filho de Deus, por adoção através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando eu falo da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, eu estou falando do seu poder de criar. E brevemente, as Escrituras nos diz que Ele fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando eu falo da glória de Deus, a glória de Deus está relacionada com aquilo que Deus espera receber do homem. Mas Deus, presbítero, espera receber alguma coisa do homem? Espera. Deus espera receber do homem. Então, o que é que Deus espera receber? Será que é o que os pregadores dizem nas rádios, na televisão? É dinheiro, presbítero, Deus quer dinheiro. Eu quero dizer, não. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não quer o teu dinheiro. O que é que Deus quer de você então? O que Deus espera receber de mim e de você, irmãos, é o fruto dos lábios, é o louvor, é a adoração. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aí tem um aspecto científico profundo que os homens
Pensa se boneco de barro mexe a perna. Pensa se boneco de barro tem garganta. Pensa se boneco de barro tem rim, tem pulmão. Pensa se boneco de barro tem coração. Não, você não foi feito boneco de barro. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi criado para louvor da glória de Deus. Isso significa que o que Deus espera receber de mim é glória, é louvor, é adoração. Eu fui feito para adorar. E olha que o ser humano, ele sempre está procurando alguma coisa para adorar. Se ele não adora Deus, ele adora o ídolo. Quando nós observamos a história universal, nós vimos que todos os povos têm um Deus que ele sempre está procurando para adorar. Nós vimos que todos os povos têm um Deus, seja bom, seja ruim, eles têm um Deus. Se nós olharmos aqui no Brasil, umas pessoas adoram de um jeito, outros adoram do outro, porque o ser humano, ele é voltado para a adoração. Mas nesta noite aqui, nós estamos adorando a um Deus vivo, todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que eu não preciso ver, eu não tenho uma imagem dele aqui, eu não tenho uma cruz aqui, mas eu sei que ele está aqui. Ele está onde, presbítero? Está em mim, está em você, está dentro de você, está dentro do teu coração, está dentro da tua mente, está recebendo o teu louvor, a tua adoração. Jesus disse: e nós nos manifestaremos a eles, e viremos e faremos dele morada. Jesus está aí dentro, irmão. O Espírito Santo está aí dentro, irmão. Ele está aí. Então abre a boca e glorifica a Deus. Adore a Deus, exalte a ele agora, adore ele, porque ele merece. Às vezes o homem não dá aquilo que Deus precisa, ou para aquilo que ele foi feito. O homem foi feito para louvor da glória de Deus. Mocidade, no culto, adore sempre a Deus. Às vezes não é simplesmente um glória, mas é com a tua vida, com a tua atitude, com o teu gesto, com o teu caminhar. Ah, quando o irmão louvou aqui, os irmãos louvaram aqui, não teve aquele som estridente, não teve. Era um louvor suave, tranquilo. E até me recordo a vida do profeta Elias, quando estava lá dentro da caverna do Monte Horebe, quando ele estava lá no Monte Carmelo, quer dizer, no Monte Carmelo, quando ele estava lá, veio de repente um terremoto, e Elias corre para fora, e Deus não estava no terremoto, e veio um fogo, e Elias corre para fora do monte, fora da caverna do monte, e Deus não estava no fogo. De repente, com a barulheira terrível, Elias disse: é Deus, corre para fora, e quando saiu, Deus não estava naquele barulho, e de repente ele ouviu uma voz suave, calma, tranquila, dizendo: Elias. E aí ele diz: é Deus. Talvez não é muito barulho, irmãos, mas é uma adoração sincera, verdadeira, que Deus espera receber da minha vida e da tua. Talvez é isso. Nós falamos que a glória de Deus está relacionada com o seu poder criador, que a glória de Deus está relacionada com aquilo que Deus espera receber de mim e de você, o fruto dos lábios, o louvor e a adoração, a glorificação. E às vezes nós negamos isso, mas nessa noite nós estamos convidando: não negue, não glorifique porque eu estou mandando, porque o pastor mandou, mas porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus, porque não existe outro para você adorar. Aleluia, Deus. Não negue a adoração. A glória de Deus, irmãos, quando nós olhamos nas Escrituras, ela se manifestou em 3 locais diferentes, distintos, e todas as vezes que essa glória se manifestou, o homem mudou de atitude. Não tem sentido a glória de Deus se manifestar
se manifestando, desceu sobre o monte Sinai, 2.200 metros aproximadamente de altura. O monte Sinai, quando recebe aquela manifestação da glória de Deus, ele começa a tremer. O monte Sinai começa a tremer e a fumegar, a fumaçar. As escrituras nos diz que o sonido de buzina começou a estrondar. Israel vendo tudo aquilo. Shekinah não é glória que se vê. Israel estava vendo. As escrituras diz que Israel andou por vista e não por fé. Nós andamos por fé e não por vista. E quando Moisés falava, Deus lhe respondia: eis-me aqui, meu servo Moisés. Era Moisés falando e Deus respondendo. Era Deus falando e Moisés respondendo. Israel viu, e quando ele viu aquela manifestação, se assombrou e ficou com medo. O povo correu e disse: Moisés, fala tu com Deus, Moisés. Nós estamos com medo de morrer, Moisés. Fala com Deus e traz o recado de Deus para nós. Irmão, eu quero te dizer que quem está na presença de Deus não morre, mas passa da morte para a vida. Você aceitou o dono da vida. Quem é o dono da vida, presbítero? O dono da vida é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Israel ficou com medo de morrer, mas você não morre, mas passa da morte para a vida. Graças a Deus. Louvado seja Deus. A glória se manifestou no monte. Israel viu a manifestação do Shekinah de Deus. Quando Israel via nessa trajetória, foi dado a eles o privilégio de construir uma tenda, um templo ambulante chamado de tabernáculo, feito sob medida, feito com material específico para o povo adorar Deus e oferecer sacrifício. Os israelitas precisavam adorar mesmo naquela trajetória do deserto. Eles precisavam oferecer sacrifício. Foi separado uma tribo para fazer o sacrifício, a chamada tribo de Levi, e eles ofereciam determinados sacrifícios de novilho, de cabrito, de ovelha, de pombinhos. Eles ofereciam sacrifício a Deus. E quando eles entravam no lugar santo dos santos lá, eles tinham contato. O sacerdote tinha contato com Deus e Deus tinha contato com aquele sacerdote, e eles traziam a manifestar o que Deus queria mostrar para o povo. Quando a glória de Deus descia lá no tabernáculo, era Deus mostrando o que eles deveriam fazer. Eles acampavam no lugar, acampavam todo arraial, acampavam ali, e a glória de Deus descia. A nuvem, a suposta nuvem descia, e a nuvem ficava parada em cima. E o povo ficava esperando. E quando a nuvem começava a caminhar, eles desarmavam automaticamente todo o arraial e vão embora. Se a nuvem parasse, eles paravam novamente. Era Deus dirigindo, era a manifestação da glória de Deus no deserto. Aquele povo, irmãos, eles caminharam 40 anos no deserto, do Egito a Canaã. Eles caminharam 40 anos, a roupa não ficava velha, a roupa não apodrecia. Deixa uma roupa ficar no teu guarda-roupa durante um ano ou dois, você vai querer mais usar, e pode ser que o tecido já começa a ficar fraco, comece a rasgar. A roupa de Israel não ficava velha, o sapato não furava. Eles não passavam fome, Deus mandava carne, Deus mandava maná, comida do céu, comida de anjo. Deus cuidava deles. Era a manifestação da glória de Deus no deserto. E se Deus cuidava dele, irmão, Ele vai cuidar de você também. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te esquecer, Ele não vai deixar você. Ele está contigo, Jesus está aí. A glória de Deus se manifestou no tabernáculo. E a glória de Deus se manifestou no templo, quando o povo entrou na terra, depois daquela trajetória de 40 anos, quando foi instituída a monarquia, em especial o terceiro rei, chamado de Salomão, construiu um templo. Esse nosso templo aqui é muito bonito, mas não chegava nem perto do templo de Salomão.
em pé. E Salomão estava com dúvida se Deus ia receber a adoração naquele tempo. Como, presbítero? Por quê? Porque eles estavam acostumados a adorar a Deus numa tenda, num tabernáculo. E agora constrói um templo de ouro, série de coisas, algo magnífico. E ninguém nunca tinha visto se Deus chegava ali ou não. E aí Salomão reúne todo Israel, todo mundo, fez um sacrifício, me parece que foram 22 mil bois, fora os milhares de ovelhas que eles ofereceram a Deus. E quando Israel estava reunido, Salomão se pôs de pé e fez um altar de bronze, e ele colocou-se em pé em cima desse altar para que todos vissem. E ele começou a fazer uma oração diante de Israel, dizendo: Deus de Israel, tenho construído este templo para a tua habitação e tua adoração. E quando o teu povo Israel pecar, e eles for distanciados para terras estranhas, mas lá na terra estranha eles se lembrarem desse templo, e eles orarem na direção deste templo, Senhor, ouve nos céus e recebe a adoração e traz o teu povo de volta. Ele foi fazer uma série de petições, irmãos, e quando ele termina de fazer aquela oração, a glória de Deus se manifestou. O Shekinah, a fumaça de Deus desceu. Deus desceu em fumaça naquele lugar e tomou conta do ambiente. Quem estava dentro do templo, pastor, não saía, e quem estava do lado de fora não entrava. Israel se ajoelhou diante dessa manifestação, e eu não sei o que eles diziam, mas eu posso conjecturar. Talvez eles diziam: só Jeová é Deus, só Yahvé é Deus, só Javé é Deus, só Yahvé é Deus. E eles adoravam, e não se cansavam, porque a glória de Deus tinha se manifestado naquele lugar. Graças a Deus. A glória de Deus se manifestou no ministério de Cristo. O apóstolo João, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas ele apontava dizendo: eis, está ali a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Veio para o que era seu, o judeu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, foi dado o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus aqui nesta noite, e que é filho de Deus, que não é mais uma criatura, mas é um filho de Deus? E João diz: e o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os discípulos navegavam pelo mar da Galileia, e o mar ficou bravo, e Jesus estava cansado e ele dormia no barco, e o mar ficou bravo e joga o barco para lá e joga o barco para cá. Água entra, tira água entra, tira água. Ô Pedro, ajuda aqui. João, socorre. Bartolomeu, me ajuda. E eles começaram a buscar e tentar resolver com a própria força, mas eles viram que não tinha jeito. Onde é que Jesus está? Ele está dormindo. Corre, acorda ele. Ele está cansado, mas acorda ele, acorda o Jesus. E Jesus acorda, e quando ele acorda, os discípulos dizem: socorre-nos, Senhor, porque nós estamos perecendo. Jesus disse assim: mas eu estou tanto tempo convosco e vocês perecendo. Irmão, não consigo entender como é que Jesus está na vida do crente, o crente perecendo, o crente fracassando, o crente desanimado, cabisbaixo, não cultua, não adora, não vem à igreja. Jesus está na tua vida.
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Criador de todas as coisas. Mas o que significa a glória de Deus hoje, irmãos? Que é o que nos interessa. Não é o que aconteceu lá com Pedro, com João, Tiago, etc. Não é a manifestação simplesmente que ocorreu no deserto. O que significa essa glória de Deus hoje nos nossos dias? Essa glória de Deus hoje não é que você vai ver Shekinah, fogo de Deus descer, fumaça de Deus descer, não. Ah, mas eu vi um pregador dizendo que o Shekinah ia descer, ele está falando bobagem, irmão. Se o Shekinah de Deus descer aqui, a coisa se complica. Quem está aqui dentro não sai, e aqui alguma coisa, notícia corre para aí, fica tudo complicado. Só quem não sabe o que é o Shekinah de Deus fala isso. E o que é então, presbítero, essa glória de Deus? É como eu vou encarar a vida cristã no meu dia a dia. Como eu vou encarar a minha vida, a minha trajetória. Se eu vou ser uma pessoa que desanimo fácil, que fracasso, que estou sempre cansado, que não tenho forças para andar, ou se eu vou ser uma pessoa persistente, se eu vou ser uma pessoa firme e abundante na obra do Senhor, se eu vou ser um crente fraco, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, ou se eu vou ser uma pessoa sincera. Ah, eu tenho minhas fraquezas, sim, eu tenho minhas dificuldades, minhas angústias, mas eu sei uma coisa, eu sou sincero com meu Deus, eu sou sincero, eu sou temente. Ah, não é que antes da primeira dificuldade que eu vou fracassar, não, não vou fracassar, porque Jesus está comigo. A glória de Deus está dentro de mim, ela está na minha vida, e aí eu tenho que ter força para caminhar, eu tenho que encarar, eu tenho que saber que o inimigo é forte, o inimigo é destemido, ele é poderoso, mas eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Eu tenho que saber que aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Nós estamos numa trajetória de vida, e nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Estamos caminhando e ainda não atingimos o alvo. Para concluir, Glória a Deus, aleluia. eu quero concluir uma ilustração. Determinado sábio, estudioso, cientista, ateu, não acreditava em Deus e defendia isso veementemente. Ele fez um simpósio em um determinado lugar com milhares de pessoas. E nesse simpósio, nessa reunião, ele, através da sua sabedoria, do seu conhecimento, um homem que falava bem, sabia se expressar, ele estava comprovando que não existia Deus. Um homem sábio, através da ciência, ele estava comprovando a não existência de Deus. E todo mundo ficou admirado com aquela sabedoria. Como é que esse homem é um ateu? E através disso ele está provando hoje que Deus não existe. E depois que ele termina a sua palestra, ele lança um desafio para o auditório, dizendo: eu desafio a qualquer pessoa que está neste auditório a me contestar e provar que Deus existe. E fez silêncio, estava maluco, de desafiar um homem de uma estirpe daquela, de uma sabedoria daquela, e ninguém se levantava. Quando de repente, no meio daquela multidão, se levanta uma senhora de idade avançada, e aquele homem pensa consigo: já vem a velha, vou ter que despachar rapidinho. E aquela senhora vem à frente, diante do auditório, e diz:
senhor palestrante, pois bem, eu não entendo nada de ciência, isso que o senhor falou aí, não consigo compreender, não tenho sabedoria, nunca estudei, sou viúva, já avançada de idade, tenho 8 filhos, e quando eu fiquei viúva, meus filhos ainda eram crianças, e eu tive que criar essas 8 crianças, e todas estão aí, criadas, cada um seguindo os bons costumes, são cristãs que seguem as escrituras, que eu os ensinei, que eu mostrei, nenhuma é prostituta, não entrou pelos caminhos errados da vida. Eu agradeço a Deus por isso, porque foi Ele que me concedeu a sabedoria e o direito de criar esses filhos, essas crianças, e nenhum deles se perdeu, senhor doutor. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor deve ter uma família também, o senhor deve ter filhos, eu vejo que o senhor já está com a idade avançada também, e o senhor deve ter uma família. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é essa: qual foi a pessoa que, através da sua ciência, da sua sabedoria, o senhor conseguiu ajudar? Qual foi a pessoa que o senhor tirou do mal e o senhor abençoou essa pessoa com a sua ciência e com a sua sabedoria? E aquele homem, querendo retrucar aquela mulher, disse: mas eu não vejo as coisas por esse prisma, eu vejo desta forma. E aquela mulher disse: não, senhor, o senhor está querendo me enrolar. Não foi esse tipo de pergunta que eu fiz. Eu estou avançada de idade, sim, mas eu estou lúcida e consciente. Eu quero saber quantas pessoas o senhor já tirou da droga, quantas pessoas o senhor já tirou da prostituição com a sua ciência, quantas pessoas o senhor já tirou de deixar de ser homicida, quantos o senhor já restaurou, quantas vidas? E aquele homem não teve resposta, porque ateísmo não restaura a vida de ninguém. E como não teve resposta, irmãos, o auditório se levantou e começou a aplaudir aquela mulher sem cultura e sem conhecimento, mas calou a boca de um ateu. Eu quero te dizer, irmão, você tem força, você tem Jesus, você tem a palavra, você tem a presença, você tem o Espírito Santo, você tem fé, você tem a igreja, você é filho de Deus. Então abre a tua boca sempre e fala de Jesus, encara os problemas de frente, porque eles não poderão te derrotar, porque aquele que está contigo é maior do que o teu problema. E deixa a glória de Deus se manifestar na tua vida desta forma. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Dá para dar um amém? Amém. Muito bem. Deus continue abençoando o presbítero de Javaí. É uma bênção de Deus. Nós ficamos satisfeitos, alegres, porque eu tenho certeza que cada um de nós vamos